palavra do nosso bom Deus, e nessa noite nós vamos usar alguns textos da palavra do nosso Senhor, e aí eu não vou citar exatamente um texto específico para nós estarmos compartilhando, pelo contrário, nós vamos fazer a leitura ou a citação direta aqui de vários textos bíblicos, e é necessário então que você tenha toda a atenção dedicada nesse momento. Que bom então que nós estamos aqui, que bom que nós já pudemos compartilhar de todo esse ambiente de adoração ao Senhor. Que bom que você já recebeu o direcionamento profético já para a sua vida, para a sua caminhada, para a sua semana, e que nesse momento em particular a gente possa absorver mais da palavra do nosso bom Deus, cujo tema que nós estamos trabalhando durante essa semana todinha, você foi informado de os vídeos, que nós postamos, os pastores que ministraram de segunda-feira até o dia de sábado. Hoje nós vamos partilhar aqui diretamente com os irmãos o nosso último tema da nossa semana da esperança. E nós aprendemos então durante toda essa semana como que nós enfrentamos tempos e os momentos de crise na nossa vida. Falamos sobre desânimo, falamos sobre enfrentamento da depressão, falamos também sobre enfrentamento do luto, falamos sobre enfrentamento da crise financeira e também da crise dentro do ambiente da família. E hoje então nós vamos partilhar um pouco sobre o vivenciar, como que nós enfrentamos o momento quando estamos passando por algum problema voltado à área da enfermidade. E eu gostaria de nesse momento pedir a você que você já fechasse seus olhos. Vamos agradecer ao Senhor nesse momento, vamos pedir a bênção dele no nosso coração, a iluminação do Espírito Santo em nossa mente, nesse tempo em que ainda tenho aqui para poder compartilhar com você, em nome de Jesus. Pai, nesse momento, Senhor, nós queremos pedir ao Senhor, rogar ao Pai que o Senhor possa iluminar a nossa mente e o nosso coração. Nós já temos desfrutado certamente, Senhor, da sua presença manifesta neste lugar, e nesse momento em particular, necessitamos, ó Deus, de uma iluminação, ó Pai, para poder compreender a tua palavra e poder praticá-la, vivenciá-la em nosso dia a dia, em nome do Senhor Jesus. Estamos durante essa semana, ó Pai, refletindo e pensando que o Senhor é a nossa esperança em diversos momentos e tempos que nós vivenciamos, ó Deus, no decorrer da nossa vida, da nossa história, Senhor, da nossa caminhada, principalmente, Senhor, nesses últimos dias, nesses últimos anos, e que temos enfrentado, ó Pai, todo um contexto de sofrimento, ó Pai, de desânimo, depressão, de situações, ó Pai, de enfrentamento de crise financeira, situações de problema na família, ó Pai. E em todo o tempo nós temos gerado, Senhor, no nosso coração, pela graça do Senhor, vindo até nós, ó Pai, uma esperança, Senhor, para enfrentarmos todos esses momentos em nossa vida e glorificar e exaltar o Teu santo nome. Senhor, em especial nessa noite, nós vamos pensar e entender, ó Deus, como que nós desenvolvemos essa esperança em meus enfrentamentos quando estamos passando por problemas de enfermidade. Senhor, em nome de Jesus, então que o Senhor possa falar no nosso coração, iluminar a nossa mente e o nosso entendimento, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças ao bom Deus. Aleluia. Queridos, e durante toda essa semana, então, temos sido influenciados pela palavra de Deus a manifestarmos esperança nele. E nós estamos vivendo, então, um tempo de grande enfrentamento também contra doenças que chegam à nossa casa, que chegam à nossa vida, que chegam à vida de nossos familiares. Estamos vivendo um grande momento do enfrentamento de uma pandemia, enfrentamento também de uma doença, de um vírus, e nós estamos então em todo momento sendo atacados de uma forma ou de outra na nossa vida, em nosso físico, enfrentando um momento de enfermidade. Alguns certamente nascem com a sua saúde comprometida em alguma área. Nós chamamos isso de doenças que afetam a nossa vida desde o nascimento, de alguns erros que são congênitos, que nos acompanham após o nosso nascimento, como a má formação em algum órgão, a má formação em alguma parte do nosso físico, seja ela porque nós nascemos assim ou nós recebemos por conta hereditária. A nossa família já tinha, alguns que estavam à nossa volta já possuíam uma determinada doença,
E nós, ao nascer, acabamos também recebendo por carga genética, por hereditariedade, também uma enfermidade no nosso físico. Outros, no decorrer da vida, em algum momento, ficam doentes. Todos nós certamente já passamos por algum momento do enfrentamento de uma enfermidade. Todos nós já tivemos em algum momento da vida uma dor de cabeça, uma gripe, um resfriado. Todos nós em algum momento da vida enfrentamos alguma situação em que ficamos enfermos. Certamente você não passou ou não vai passar todo o resto da sua vida sem nunca ficar em algum momento enfermo. Em alguma situação ou outra nós certamente já ficamos abatidos por conta de uma enfermidade. Algumas doenças vão tomando conta da nossa vida de acordo com o passar do tempo e dos anos. Como nós vemos aí, pressão alta, diabetes, problema nos ossos, alguma coisa que leva ao mau funcionamento do nosso corpo físico. Algumas dessas enfermidades que nós enfrentamos, elas têm tratamento médico e às vezes é imediato. Você nem precisa passar numa consulta com o médico, você vai numa farmácia, e alguns têm até a sua farmácia particular, não é isso? Tem lá os medicamentos já próprios para algumas questões que nós passamos, como um remédio para uma dor de cabeça, às vezes até uma infecção de trato urinário, nós já temos lá para nós tomarmos conta da nossa saúde. Outras problemas de saúde que nós enfrentamos, no caso atual, como por exemplo de um vírus que nós estamos passando nesse momento, nós sabemos muito bem que precisaremos de um cuidado mais especial, de um cuidado mais detalhado. E tudo isso eu estou falando aqui porque nós não podemos negar a existência da doença. Nós não podemos negar que em algum momento ou outro nós ficamos doentes e que existem diversas enfermidades que podem acometer o nosso estado de saúde, o nosso estado de saúde físico. E diante dessa realidade, desse enfrentamento, como que o povo de Deus, como que um povo de fé pode reagir? Como que nós podemos responder biblicamente a cada uma das perguntas que surgem no momento que nós estamos enfrentando as enfermidades que podem abater a nossa vida, a nossa existência? Como que um povo de fé responde a tudo isso? Pois nós somos esse povo. Nós somos um povo que, apesar de nós ficarmos doentes, se uma dessas enfermidades abaterem a nossa vida e nos levarem à morte, nós ainda assim temos uma esperança de vida eterna. Então, como que nós respondemos ao contexto, ao momento que nós enfrentamos enfermidades? E as perguntas que surgem em nossa vida, e uma delas é: por que nós ficamos doentes? Por que nós ficamos enfermos? Se somos um povo de fé, se somos um povo abençoado por Deus, por que a nossa vida, porque o nosso físico muitas vezes é abatido pela enfermidade? E a palavra de Deus nos mostra isso, nos deixa claro. Desde a criação, no livro de Gênesis, nós percebemos isso, que toda a criação, tudo aquilo que Deus fez, inclusive o homem e a mulher, estavam no estado de perfeição. Ou seja, eles não ficariam doentes, eles viveriam eternamente diante da presença de Deus. Mas por uma fatalidade ou por uma escolha própria de Adão e Eva, eles escolheram pecar contra o Senhor. E ao pecar contra o Senhor, a palavra de Deus era bem clara: no dia em que eles comessem do fruto que lhes era proibido, eles iriam morrer. E essa morte então passou a entrar na vida do ser humano, e todos nós então um dia vamos morrer. A palavra de Deus deixou isso claro, quando Deus fala para Adão no capítulo 3 de Gênesis, verso número 19: você agora terá que trabalhar, você com muito esforço vai trabalhar na terra, a terra vai produzir, você vai comer dessa terra, mas saiba de uma coisa, que você saiu do pó dessa terra, e para o pó dessa terra você vai voltar. O próprio estado de envelhecimento natural, no decorrer da nossa vida,
na contagem, na celebração dos anos que nós passamos, os aniversários que nós celebramos. Enquanto Cristo não voltar, o próprio envelhecimento é um estado que está nos conduzindo cada dia mais para o quê? Para a morte. Porque nós não ficaremos aqui para contar a história à próxima geração. Pelo contrário, enquanto nós temos vida aqui, nós contaremos. Mas depois que passarmos desta vida, depois que nós morremos, a nossa história vai perdurar e vai ser contada por outros. Nós não ficaremos aqui. Naturalmente nós partiremos desta vida. Naturalmente nós iremos. Romanos capítulo 5, verso número 12, ele também nos traz essa consciência, quando diz que o pecado ele entrou no mundo por meio de um homem, e esse homem foi Adão. E quando o pecado entrou no mundo, ele trouxe consigo então morte. E o resultado então está espalhado por toda a geração de Adão e Eva, que somos nós. Nós que estamos vivos aqui e agora, sofremos com essa condição da nossa mortalidade. E o nosso próprio envelhecimento trará consigo algumas questões que envolvem o nosso estado físico, que envolve esse corpo, que envolve essa carne. Então nós ficaremos doentes em algum momento ou outro. Ninguém morre saudável, irmãos. Esse conceito que às vezes fala, morreu do nada, morreu sem ter nenhum problema de saúde. Na verdade isso é contrário, porque o próprio envelhecimento já é um estado de decomposição do nosso corpo. Já é um estado de o nosso corpo estar enfermo. E cada vez mais nós vamos tendenciando a estar mais próximos da morte. É claro que aqui nós não estamos tratando de catástrofe, nós não estamos tratando de imprevistos, de coisas que são imprevisíveis, como um acidente de trânsito ou algo que possa acontecer, que tira a vida de muitas pessoas, independente da sua idade. Mas há uma plena consciência de que o próprio envelhecimento é um estado de enfermidade da nossa própria vida. Um dia nós vamos morrer, por conta da condição de pecado que o nosso estado físico se encontra. Todos nós estamos condenados então à morte. Quando nós estamos falando disso, estamos tratando de morte física, porque todos nós que entregamos a nossa vida a Deus, nós já passamos da morte para a vida na nossa condição espiritual. Nós já não estamos mais mortos, mas nós estamos vivos para Deus. Nós estamos vivos no nosso relacionamento com o Senhor. Outrora, sem Jesus, nós estávamos num estado de morte, mas agora então, com a vida de Deus em nós, nós agora podemos ter um relacionamento com Deus. Algumas outras perguntas que podem surgir no nosso estado de uma vida, do enfrentamento de uma enfermidade, é porque então, além de ficarmos doentes por conta do pecado, os possíveis motivos que podem nos levar a ficar enfermos. Entende-se então por enfermidade todo estado de anormalidade, a saúde completa do que nós fomos gerados lá em Adão e Eva, da nossa condição antes do pecado. Então o nosso corpo, quando está no estado de funcionamento anormal, contrário à condição biológica que naturalmente Adão e Eva foram criados, é um estado de enfermidade, é um estado de anormalidade. E há uma necessidade de cura nesse físico, há uma necessidade de correção no nosso estado biológico. Sendo assim, por que nós ficamos doentes? Quais são as condições ou situações que podem envolver a nossa vida que nos levam a ficar doentes? E a Bíblia também nos mostra isso. Uma delas, irmãos, é o pecado. O pecado pode conduzir a um estado de enfermidade no nosso próprio físico. E a palavra de Deus nos mostra isso. Quando Jesus, ele cura um homem que estava acamado há 38 anos. E Jesus lá em João capítulo 5, verso número 5 ao 14, ele inicia um diálogo com este homem. E identifica que este homem ele está doente há 38 anos. E estava aguardando a agitação das águas para ser lançada nas águas.
e ser curado. E Jesus então dá uma ordem para aquele homem: olha, pega a tua cama e anda. E imediatamente aquele homem obedece à ordem de Jesus e é curado. Mais adiante, Jesus se encontra com ele novamente, e numa conversa em particular, ele diz a esse homem: vá embora, mas não cometa mais pecado, para que não te suceda coisa pior do que você já esteve sofrendo durante 38 anos. Ou seja, esse homem estava naquela condição por conta do resultado de um pecado que ele havia cometido. Não sabemos quando, não sabemos em que momento, mas se ele estava acamado há 38 anos por conta de um pecado, alguma coisa aconteceu na sua trajetória e na sua história. 38 anos acorrentado por conta de um pecado que ele havia cometido contra Deus. Nós precisamos olhar e perceber então que às vezes nós estamos enfermos fisicamente como resultado das nossas escolhas e ações pecaminosas, que nos afastam de Deus e afetam a nossa vida fisicamente também. Quando nós olhamos a palavra de Deus, existem enfermidades que chegam até nós, que chegam, irmãos, por vontade de Deus. Quando nós olhamos a palavra de Deus, quando os discípulos conversam com Jesus ao avistar um cego de nascença, e eles começam a perguntar para Jesus: Jesus, esse homem ele é cego porque os seus pais pecaram, ou porque ele pecou? E Jesus então diz: nenhum nem outro. Nem é por conta dos pais terem pecado, nem é por conta dele ter cometido um pecado. Essa enfermidade é para a glória de Deus. Ou seja, ele nasceu cego de nascença para manifestar a glória de Deus no momento que ele vai receber a cura. Então essa cura da sua cegueira de nascença glorificaria o nome de Deus. E às vezes nós estamos enfrentando um estado de enfermidade, e esse estado ele é momentâneo, porque isso resultará em cura, e essa cura glorificará o nome de Deus. Existem outros momentos que podem ser resultado não das nossas escolhas, não do nosso pecado, mas do pecado também dos nossos pais. Porque no próprio texto que eu já citei, do capítulo número 9 do Evangelho de João, Jesus não anula a possibilidade daquela doença ser resultado do pecado dos pais. Porque o próprio Jesus diz: olha, não é resultado do pecado dos pais, e também não é resultado do próprio pecado dele. Então Jesus não anula a condição da existência de um pecado paterno que acaba afetando a vida do filho. Um caso desse pode ser a imoralidade sexual, porque não sei se os irmãos sabem, mas o relacionamento entre marido e mulher, quando ele é afetado pela imoralidade sexual, como é o caso do adultério, muitos homens ou muitas mulheres trazem para o seu relacionamento doenças, como é o caso da AIDS, porque cometeram um pecado fora do casamento, e ao trazerem esse problema, essa enfermidade para o seu lar, contamina a mulher, contamina o marido, e o filho que nasce dessa relação, a grande probabilidade dele também nascer soro positivo. Então, dentro desse contexto, por conta de um pecado no meio do ciclo familiar, no meio do relacionamento matrimonial, isso pode trazer uma consequência, não somente para os pais, mas uma consequência também para os filhos que serão gerados. Então pode ser que um filho ele nasça doente, e ele nasça enfermo, não por conta de um problema particular que ele construiu na sua história de vida, mas por consequência de um erro dos seus pais. Há condições de estado de enfermidade que nós enfrentamos,
que é o diabo que causa na vida do ser humano. Como lá em Mateus capítulo 12, verso número 22, onde é levado até Jesus um homem que era cego e era mudo. E quando esse homem está diante de Jesus, Jesus então dá uma ordem de autoridade para que o demônio que está possuindo aquele homem deixe aquele corpo. E quando nessa palavra de autoridade Jesus fala para esse homem, diz a esse demônio para deixar aquele corpo, o homem volta a enxergar e volta a falar instantaneamente. Então existem enfermidades que são causadas por influência maligna. Existem enfermidades que são causadas no corpo por conta de uma influência do diabo. E existem outros momentos que nós ficamos doentes por conta da própria má administração do nosso próprio corpo. Porque a Bíblia ela nos deixa claro que nós somos a habitação do Espírito Santo. E que Cristo Jesus nos comprou na cruz do Calvário. E que nós somos criação de Deus. Então esse corpo aqui é como se fosse um empréstimo, que nós prestaremos conta do que nós temos, de como nós temos administrado o nosso próprio corpo. E nós vemos que às vezes nós ficamos doentes por má administração da nossa própria vida. Como em outro momento eu já citei aqui, às vezes nós sofremos com uma cólica renal, porque tem pedra nos nossos rins. Pode ser que é uma predisposição do nosso metabolismo em gerar, por exemplo, essas pedras nos rins. Mas boa parte é uma contribuição da nossa má alimentação. Então nós contribuímos para que a gente fique doente. Excesso de refrigerante, excesso de sal, excesso de tantas outras coisas que nós podemos consumir com equilíbrio, mas por uma falta de cuidado, nós acabamos consumindo exageradamente. Isso afeta o nosso corpo, isso afeta o nosso físico. E aí você olha e fala: pastor, mas por que o senhor está falando de todas essas condições que nós enfrentamos de enfermidade? É para me desanimar? É para me deixar para baixo? Porque pode ser que você esteja enfrentando um contexto de enfermidade. E ao olhar esses textos que nós acabamos de citar aqui, a ideia é que você perceba, primeiro, qual é a causa dos seus problemas de enfermidade. Porque se nós não sabemos a causa, como que nós podemos atacar o problema? Se nós não sabemos o que está gerando esse problema, essa enfermidade, como que nós podemos atacá-lo pela fé? Porque tudo vai envolver fé. E nós vamos ver isso. Mas nós precisamos entender por que nós estamos sofrendo. Por que nós estamos enfrentando esse problema de enfermidade? É um ataque do diabo contra a nossa vida? É uma má administração do nosso corpo? Não, é vontade de Deus e nós sabemos que Deus vai glorificar o nome dEle. Não, é um pecado que nós estamos carregando na nossa hereditariedade, um problema no nosso físico. Não, é um pecado que eu preciso confessar ao Senhor, preciso me arrepender, preciso parar, para que o Senhor traga, cura sobre a minha vida. Mas a grande verdade é que, independente da enfermidade que nós estamos enfrentando, Deus, Ele é poderoso para nos curar, irmãos. Independente do que nós estamos enfrentando no nosso físico, ataques na nossa vida física, qualquer tipo de enfermidade que seja, Deus, Ele é poderoso para nos curar. E Deus, Ele opera a cura. Deus, Ele opera a cura. A primeira coisa é uma cura ordinária. E o que seria uma cura ordinária? É uma cura que nós sabemos que podemos alcançar porque nós tomamos um medicamento, seja ele adquirido pela sabedoria popular ou pela própria medicina.
Mas de modo ordinário nós sabemos que existem enfermidades que nos atacam e que com o medicamento nós resolvemos isso. Com o medicamento, de maneira popular ou comprado, porque Deus, Ele deu sabedoria ao homem. O homem seria incapaz de gerar inteligência em si mesmo. Nós precisamos ter consciência que Adão e Eva, eles foram criados como seres inteligentes. Eles não foram criados como naturalmente nós aprendemos nos estudos em que nós construímos na nossa vida, em que lá no ensino médio te falaram que o homem, ele veio de uma questão evolutiva, que nós viemos e somos e temos como ancestral comum, próximos da nossa evolução, o macaco, por exemplo. E às vezes na nossa mentalidade nós achamos que o homem, ele nasceu sem inteligência, e ele foi construindo inteligência com o passar do tempo. Não, ele foi construindo conhecimento, porque ele nasceu com inteligência, porque ele foi criado com inteligência. Adão e Eva eram extremamente inteligentes. Ou que homem que sem inteligência ia conseguir nomear todos os animais em que Deus havia criado? Que homem que conseguiria governar a criação sem inteligência? E a Adão e Eva foi dado o estado de governo. Então a sabedoria, a inteligência vem de Deus. Deus criou o ser humano com inteligência. Então é óbvio que Deus, Ele nos cura de um modo ordinário. É óbvio que Deus deu sabedoria popular para uso medicinal. É óbvio que Deus deu sabedoria para o homem para produzir talvez algum medicamento, como nós estamos vendo agora a corrida da vacina, não é isso? Então o homem sem inteligência seria incapaz de gerar em algum momento um medicamento que nos auxiliaria a alcançar a cura. Mas não é de um jeito ordinário que Deus, Ele apenas deseja trabalhar em nossa vida e nos curar, irmãos. Deus, Ele tem algo que nos nossos dias tem sido deixado de lado, que é a cura extraordinária, que é a cura para a nossa vida por meio de um milagre, por meio de um estado fora do natural, por meio de uma cura em que não houve necessidade de um tratamento médico, por meio de uma cura que nos restaura por completo, em que ao ser comprovado pela medicina, os médicos olham e ficam espantados com o resultado, porque Deus, Ele é poderoso para fazer um milagre extraordinário. Deus, Ele é capaz de nos curar além daquilo que ordinariamente nós faríamos. É por isso que eu costumo dizer que antes mesmo de apelar para qualquer cura ordinária, irmãos, para qualquer tratamento e que nós podemos ter de maneira ordinária, porque nós sabemos que existe tratamento medicinal, nós precisamos clamar pelo milagre, nós precisamos orar pelo extraordinário, nós precisamos clamar a Deus e esperar nele, porque Deus, Ele é poderoso para trazer cura instantânea para a nossa vida, tanto quanto também gradual, mas Deus, Ele é poderoso para fazer milagres. E nós vivemos numa geração, irmãos, que cada dia que passa, nós cremos menos no milagre de Deus. Nós somos capazes de recorrer à inteligência e à sabedoria humana, e somos incapazes de recorrer ao milagre de Deus. Irmãos, nós temos que crer no sobrenatural. Nós temos que crer que Deus, Ele é poderoso de curar o nosso físico, seja no estado de decomposição que o nosso corpo esteja. Deus, Ele é capaz e Ele é poderoso para nos curar, porque nós vemos episódios na própria palavra de Deus, que Jesus, querido, ressuscitou o morto. Nós vemos isso na condição de Lázaro, morto há mais de 3 dias,
E o Senhor Jesus, por uma palavra de autoridade, Ele ressuscita a Lázaro, instantaneamente e de modo sobrenatural. Nós vemos isso quando Jesus cruza com uma mulher viúva, e naquele momento indo enterrar o seu filho, e Jesus, quando cruza com essa mulher, Ele sequer lhe pergunta a sua história, porque Ele está vendo o velório acontecer. Ele está vendo essa mulher indo enterrar o seu filho. E Jesus então, com uma palavra de autoridade, toca no caixão, toca no menino, e esse menino ressuscita. Nós vemos em outro momento, quando Jesus, Ele ressuscita a filha de um oficial. E quando Ele visita essa menina já estava morta, o funeral já estava acontecendo, as canções estavam sendo entoadas, o povo já estava chorando. Mas Jesus entra no quarto e ministra cura na vida dessa menina. Com uma palavra de autoridade, Jesus ressuscita aquela menina. E nós olhamos todos esses milagres que a palavra de Deus nos mostra, seja ele instantâneo, como uma cura, como uma ressurreição, que nós costumamos ler, ou mesmo uma cura gradual, quando Jesus ele fala para os leprosos que o procuram, clamando por cura. Jesus diz a eles: olha, vão até os sacerdotes, vão até eles e mostrem o seu próprio corpo. E diz o texto que quando eles saem e começam a se deslocar, indo em direção ao templo, para se mostrarem aos sacerdotes, eles foram curados da sua lepra. Em fé obedeceram uma palavra de autoridade e receberam uma cura extraordinária. Nós precisamos olhar para essa palavra e perceber que Deus, Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será o mesmo para todo sempre. Essa é a mesma palavra de autoridade, poder de curar, que estava em Cristo, no momento em que Ele dispensou palavra de autoridade para a ressurreição, ou palavra de autoridade para a cura gradual, em fé e obediência, é o mesmo poder dispensado para nós hoje. Hoje você pode ter entrado aqui enfermo e sair daqui completamente curado. Hoje você pode ter entrado aqui com qualquer tipo de dor no seu corpo, e Jesus, por vontade dEle, por fé da sua parte, curar a sua vida. Pode ser que ao sair daqui você não vai precisar tomar o analgésico que você está esperando tomar ao chegar na sua casa. Você pode orar ao Senhor e pedir com fé, e o Senhor abençoar você. Você pode ter entrado aqui no estado do seu corpo em decomposição natural, e o Senhor curar o seu físico hoje, e o Senhor tirar a dor de todos os seus ossos, e o Senhor curar a sua pele, e o Senhor desentupir as suas veias, e o Senhor curar a sua arritmia de coração, e o Senhor alinhar a sua coluna. O Senhor tem poder para fazer milagres em nossa vida, e nós podemos orar, irmãos, por esses milagres. Nós não vemos milagres porque nós oramos pouco. Nós somos uma geração que não crê mais no extraordinário, e nós estamos aqui nesse momento incentivando você: creia no extraordinário, creia no milagre de Deus além da medicina, creia no poder do Senhor além de tudo que está proposto para você pela inteligência humana. Creia que o Senhor tem poder para fazer um milagre. Nós cremos nisso. Nós cremos que o Senhor pode visitar hoje alguém que está no leito de uma UTI e amanhã está curado. Nós cremos nisso e precisamos exercitar pela fé em Cristo Jesus.
E sabe por que alguns não recebem cura? Primeiro, porque é natural que nem todo mundo será curado. A Bíblia nos mostra isso. Mas não é porque nem todo mundo será curado que nós vamos deixar de orar, que nós vamos deixar de crer, porque nós não sabemos sequer se o dia da nossa cura é hoje. Nós não sabemos. Mas nós precisamos continuar acreditando num Deus que cura, num Deus e que não somente cura você, mas pode usar você poderosamente para ministrar cura sobre a vida de outros, mas pode usar você poderosamente para estender a mão sobre alguém que está enfermo, e você orar, pedindo a graça de Deus, e Deus então abençoar e curar o enfermo. É claro, irmãos, que é uma promessa para nós, que na eternidade não haverá nenhum tipo de dor, não haverá nenhum tipo de sofrimento. Mas tem muita gente que está almejando o céu, que está almejando a eternidade, só porque está sofrendo por algum estado de enfermidade aqui e agora. E eu não amo o céu, não amo a eternidade, e não quero estar na eternidade só porque eu não vou sofrer, porque isso seria egoísta da minha parte. Eu quero viver com Deus e estar na eternidade pela própria presença do meu Deus. É porque eu amo a presença dEle, é porque eu amo a Ele. Não é porque eu quero me livrar do meu estado de sofrimento. Então tem muita gente que não alcança a cura porque quer se livrar do seu estado de sofrimento simplesmente. Não, eu quero ser curado, é para glorificar a Deus. Eu quero ser curado porque eu sei que quando Deus tocar no meu corpo, no meu físico de uma maneira milagrosa, o nome dEle vai ser glorificado. Eu não vou me desfazer de uma dor simplesmente, mas Deus será honrado, Deus será exaltado. Então alguns não alcançam cura porque estão apenas pensando em si mesmos, enquanto Deus, Ele quer glorificar o nome dEle, quando Ele toca milagrosamente na minha vida e na sua vida. E Jesus demonstrou isso em vários momentos, porque é certo que a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, querido, nos trouxe cura, e não só cura das nossas enfermidades espirituais, mas nos traz cura também em relação ao nosso físico, porque lá em Isaías 53, verso 4, diz que estava sobre Ele toda a nossa dor, angústia, todas as nossas enfermidades foram lançadas sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados. Receber cura aqui, receber o extraordinário aqui é uma porção do céu dispensada para nós. Na eternidade não haverá mais dor, mas nós podemos então desfrutar de uma parcela do céu aqui. Nem todos serão curados, mas eu quero desfrutar dessa parcela do céu enquanto eu estou aqui. Eu quero desfrutar dessa presença de Deus que pode curar o meu físico enquanto estou aqui. Eu sei que eu posso, e por isso eu e você precisamos acreditar. Por isso que tem gente que não recebe cura porque não crê, e a incredulidade é uma barreira para receber cura no nosso físico, irmãos. A incredulidade é uma barreira que Jesus mesmo mostrou, onde no Evangelho de Marcos está escrito que Ele não pôde fazer ali muitos milagres, porque Jesus, Ele queria fazer muitos milagres, mas Ele fez alguns poucos milagres, porque o povo não acreditava. E nós então podemos deixar de receber cura, deixar de receber um milagre, porque deixamos de crer, porque somos incrédulos,
Porque a cura, irmãos, é recebida pela fé. A cura é recebida a partir do momento que nós acreditamos. Quando nós somos movidos a crer em Deus e a acreditar que Ele pode fazer esse milagre na nossa vida. E sabe o que é essa fé para a cura? É conseguir ver aquilo que Deus falou. É aprender a enxergar aquilo que Deus está falando. Então, se Deus está falando sobre cura, o que eu preciso enxergar? O meu corpo curado. Eu preciso visualizar o meu físico restaurado. E quando há um cruzamento, vamos assim dizer, entre aquilo que Deus está falando, o que eu estou vendo, com a vontade de Deus em curar, o milagre de fato acontece. O milagre de Deus vem sobre nós, porque a vontade de Deus em dispensar o céu sobre nós, a cura. E ao mesmo tempo deve haver fé em nós, de acreditar no que Ele está falando, de visualizar a nossa vida restaurada, o nosso corpo restaurado, para alcançar essa cura. E assim então o milagre acontecer em nossa vida. E em outros momentos será nos exigido obediência, é claro. Porque existem curas que vai ser necessário correção de rota. Existem milagres que nós vamos alcançar no nosso físico, que é necessário, além de acreditar, entender que crer é obedecer. Que crer em Deus, fé, também é obediência. Como aconteceu com Naamã. Ele recebeu uma palavra de autoridade, mas ele precisava obedecer. Ele precisava ir a um determinado rio e se banhar lá durante 7 mergulhos. Não é menos nem é mais. Isso mostra estado de obediência. Existe um momento que Deus está curando, mas Ele está dizendo: vai e se mostra ao sacerdote. E nesse trajeto então eles são curados, porque fé, acreditar na cura e obedecer a palavra de Deus caminham juntas. Caminham juntas. Então, à medida que eu obedeço a palavra de Deus, o meu físico também é curado, irmãos. Porque eu estou alinhando a minha vida e a rota da minha história com a vontade de Deus para a minha vida. E a vontade do Senhor em dispensar cura sobre nós. A vontade do Senhor de dispensar o milagre sobre a nossa vida. E essa é a esperança que nós temos. Não somente a esperança de aguardar o dia da nossa morte, irmãos. Porque tem gente que está sofrendo no seu físico, está olhando para a vida e dizendo para o Senhor: Senhor, volta logo para me buscar, porque eu não aguento mais sofrer aqui. E Jesus não quer te levar com o coração assim, irmãos. Jesus quer te levar com um coração alegre, com um coração contente, e com a plena certeza de que Ele pode te trazer cura enquanto você está aqui, sim, porque Ele faz milagres, Ele é poderoso para isso, em nome de Jesus. E sobre essa palavra eu convido você então a orar comigo nesse momento, sobre essa palavra de autoridade dispensada sobre nós, de esperança, que Deus Ele tem poder para trazer cura sobre nós. Eu convido você então a orar comigo nesse momento, e juntos também nós vamos vir a essa
mesa, nós vamos cear juntos, nós vamos juntos tomar o pão, beber do cálice, mas compreendendo essa verdade em nossa vida, de que Deus Ele tem poder para fazer milagres em nossa vida. E eu convido então você a orar comigo em nome de Jesus. Eu convido você a se posicionar pela fé diante dessa palavra, que o Senhor tem poder para tocar no seu físico ainda hoje e fazer um milagre na sua vida. E se você então acredita nessa palavra que foi dispensada, eu convido você a estar aqui, na frente. Eu quero orar com você, mas você tem que vir aqui pela fé. Você tem que assumir isso pela fé. Você tem que dizer: olha, eu estou enfermo e quero ser curado. Você precisa dizer isso: olha, eu estou passando por um problema, mas eu ainda creio no milagre de Deus. Eu creio no milagre de Deus. Eu creio no extraordinário. Eu creio que eu posso ser curado. Se você acredita que através da sua oração outros podem ser curados, também venham aqui. Venha representar essa pessoa. Ela não está aqui. Talvez ela nem crê em Jesus, mas você pode orar por ela nesse momento e dizer: Senhor, alcança a vida dela agora e cura a vida dela agora, em nome do Senhor Jesus. Nós cremos no sobrenatural, irmãos, e eu não estou dispensando uma palavra aqui da boca para fora, porque eu não estou falando por mim mesmo, eu estou falando baseado na palavra de Deus. Deus faz milagres, Deus cura pessoas, e Deus Ele pode fazer isso. Se alinhado à fé, à vontade dEle, Ele pode fazer isso ainda hoje, nesse momento, enquanto nós estamos orando aqui, em nome do Senhor Jesus. E Deus Ele pode dispensar essa cura então agora, sobre a sua vida. Comece a orar ao Senhor, fala para Ele exatamente qual é o problema de enfermidade em que você tem. Fala para Ele agora o que você está passando. Fala para Ele agora o que outros estão passando e você sabe disso. E comece a orar nesse momento. Você que está orando por outras pessoas, comece a sentir agora a sua mão queimando, o seu coração ardendo em nome dessa pessoa. E à medida que o Senhor está tocando na sua vida, está tocando no outro também, e está fazendo um milagre na vida de outro também, em nome do Senhor Jesus. Comece a crer no milagre, no sobrenatural, no extraordinário. Deus Ele pode usar a medicina sim, mas nós cremos no milagre extraordinário. Nós cremos que Ele vai além da medicina. Se você já recebeu uma resposta do médico, que não há melhora, que você não vai ter como resolver através da medicina, aí que você deve crer ainda mais, porque Deus Ele é Senhor, Deus Ele é Criador, Deus Ele pode pôr em ordem todo o seu corpo agora, em nome do Senhor Jesus. Deus, em nome do Senhor Jesus, vai tocando, ó Pai, em cada área, Senhor, do físico dos teus filhos, em que eles estão sofrendo, ó Pai, estão com dor, seja ela qual for, Senhor, desde um problema de pressão arterial, de uma diabetes, Senhor, de um problema, ó Pai, no sangue, nos ossos, de um problema nos músculos, de um problema seja de nascimento, Senhor, o Senhor tem poder para curar e trazer restauração plena agora, em nome de Jesus. Nós cremos no milagre, Senhor, nós cremos no milagre, Deus, nós cremos ainda, Senhor, que o coxo levanta, nós cremos ainda, Senhor, que aquele, ó Pai, que está acamado, pode ser plenamente curado. Nós cremos ainda, Senhor, que o Senhor visita homens e mulheres que estão enfermos, crianças, jovens e adolescentes que estão num leito de um hospital, Senhor. Nós cremos nisso, ó Pai. Nós cremos, ó Deus, que ainda que alguém tenha sido infectado, Senhor, por esse vírus, ele pode ser curado também em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, toca agora, Senhor. Nós não queremos ser uma geração incrédula, nós queremos ser uma geração que ainda crê, Senhor, no sobrenatural, que ainda crê no profético, que ainda acredita, Senhor, no milagre, que ainda acredita no extraordinário, que ainda acredita, Senhor, que o Senhor cura para glorificar o seu nome, para exaltar o seu nome, Senhor. Nós estamos aqui, queremos ser curados, queremos ser tocados, Espírito Santo.
Queremos, ó Deus, que o Senhor remova de nós, ó Pai, qualquer célula, Senhor, cancerígena do nosso corpo. Senhor, arranca poderosamente, Senhor, todo tumor, ó Pai. Arranca poderosamente, ó Deus, todo laço do maligno que pode estar intentando contra a nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, se for uma cura, Senhor, que necessita de libertação, Senhor, em nome de Jesus, nós damos uma ordem aqui, Senhor, em nome de Cristo Jesus, que toda enfermidade gerada pelo diabo, pelo maligno, bata em retirada agora, saia do corpo e deixe ele fisicamente completamente curado, são, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor possa tocar no corpo agora, Senhor. Toca no corpo agora, Senhor, que os seus filhos sintam o seu corpo queimando agora. Senhor, o Senhor está operando, o Senhor está fazendo, ó Pai, a cirurgia, ó Deus, que estão aguardando, o Senhor está fazendo hoje, Senhor. O Senhor está fazendo agora, Senhor, e curando, ó Pai, restaurando, Senhor, para a glória do Senhor, para a exaltação do Teu santo nome, ó Pai, para a exaltação do Senhor. Nós somos um povo que ainda acreditamos, por isso nós estamos orando aqui, Senhor. Toca, Espírito Santo, toca, Espírito Santo, toca, Espírito Santo, toca, Espírito Santo, e traz cura, Senhor. Traz o teu bálsamo de cura. O Senhor é o Jeová Rafá. O Senhor, ó Pai, se faz conhecido também pelo milagre. Senhor, traz essa experiência para o teu povo. Traz essa experiência para o teu povo, renovando a fé, Senhor, renovando a fé, Jesus, renovando a fé, ó Pai, porque nós cremos no sobrenatural, nós cremos no teu milagre, em nome de Jesus. Restauração completa, restauração completa, restauração completa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós profetizamos, em nome de Jesus nós cremos, por isso nós oramos, em nome de Jesus, aleluia. Receba a cura em nome de Jesus, receba o toque do Espírito Santo em nome do Senhor Jesus. Que você conte, que a sua boca se abra para dizer: Deus me curou. Comece a enxergar aquilo que Deus está falando, comece a ver, comece a ver, comece a enxergar em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba o milagre pela fé, pela vontade de Deus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus em nome de Jesus. Você pode glorificar a Deus, você pode exaltar ao Senhor, fala para Ele: Senhor, obrigado. Agradeça a Ele, agradeça a Ele, agradeça a Ele, porque certamente você tem recebido a cura da parte dEle, em nome do Senhor Jesus, aleluia, aleluia. Volte para o seu